2, 3. Oiê! Hoje nós vamos trabalhar com a ideia novamente de concordância verbal. É um assunto extenso, como vocês podem estar notando, mas é bom a gente sempre pegando os casos principais para que a gente deixe nosso texto sempre enriquecido. Hoje nós vamos trabalhar com a palavrinha que pode ser pronome relativo, pode ser conjunção, mas só o pronome relativo daria um curso completo, porque ele é conectado tanto à questão da estrutura linguística quanto à questão dos significados. Aqui estamos nós com pronome relativo. É um elemento de conexão em uma frase e sempre se conecta a algo que o antecede. Primeira coisa, pronome relativo só acontece na frase. E segundo, ele sempre vai estar se conectando a um elemento anterior. E a conexão é tão forte que o pronome relativo, se ele substitui um sujeito, a função dele é de sujeito. Se ele substitui um objeto, a função dele é de objeto. Ele assume toda a categorização do elemento que o antecede também. Sempre aquele que está antes dele, imediatamente antes dele. Então vamos lá. Se for o pronome relativo quem, pode tanto concordar com o antecedente quanto ficar na terceira pessoa. Entre que e quem, o quem é o único que você pode concordar com eu fiz, eu quem fiz, quanto você pode concordar com a terceira pessoa, eu, tu, ele, terceira pessoa, ele. Foi eu que quem fez, fui eu quem fez. Você tem as duas formas possíveis. No que é só concordância com, a respeito do elemento que ele substitui. Então, se for o pronome relativo quem, pode tanto concordar com o antecedente quanto ficar na terceira pessoa. O quem, pessoa. Se for o pronome relativo que, o verbo só flexiona de acordo com o termo a que se refere. Recapitulando, se o pronome relativo se conecta ao elemento que está no plural, o verbo depois do pronome relativo também irá para o plural. Se ele substitui o elemento anterior a ele no singular, o verbo depois do pronome relativo ficará no singular. E aí, como é que eu faço para fazer uma diferenciação? Como é que eu sei que esse que está lá como um pronome relativo? É uma regra básica, bem geral, que eu vou colocar aqui. E como vocês já aprenderam, quando a gente trabalha com gramática padrão, aquela que foi feita, às vezes, além do que a lógica da língua nos diz como fazer, é uma dica. Se o verbo pediu esse que, ou seja, ele pediu um objeto, olha, vem cá objeto, eu preciso completar meu sentido aqui. E aparece esse que da resposta, provavelmente, olha só, para me resguardar de processo, provavelmente não será um pronome relativo. Então, sempre desejo o que as pessoas racistas sofram de uma eterna dor de dente. Todo dia eu rezo para que isso aconteça. Mas olha só, desejo o que, tá vendo que está logo após um verbo, e esse verbo solicitou uma resposta em que o que aparece. Você sabe com quem está falando? Olha que bonita essa frase brasileira, tão brasileira, né? Você vê que tem um verbo logo antes do que, ou do quem aqui como pronome relativo. Provavelmente ele não será um pronome relativo, tá? O governante definiu, olha que bonitinho, sujeito no singular, definiu, verbo no singular. Definiu o quê? Que pandemia deveria ser tratada como gripezinha. O governante definiu o que. Vendo que o que apareceu aqui? Então esse que não será pronome relativo. Se esse que foi solicitado por um verbo, raramente será pronome relativo. Mas se ele não chega pela resposta a um verbo, provavelmente será um pronome relativo. Observem essas frases. A cidadania estabelece conjunto de direitos e deveres aos indivíduos que integram dada comunidade política. Aqui tá bonitinho, tá vendo? Sujeito no singular, o verbo no
singular. Mas observe, estabelece o quê? Conjunto de direitos e deveres a quem? Aos indivíduos que integram dada comunidade política. Não fica perguntando, objeto direto, objeto indireto, pronome relativo. Perceba que esses pronomes relativos estão acontecendo depois de um elemento que não é verbal. Aqui você pode ter o elemento antes do pronome relativo que ele inteiro é uma frase que funciona como sujeito. Olhando para lá como se tivesse aluno. No caso aqui, você observa o elemento imediatamente antes dele, não é indivíduos? Então, o verbo vai concordar com indivíduos, ele vai para o plural. No litoral paulista, lembram-se que quando a gente tem um elemento quebrando a ordem básica da frase, ele vem separado por vírgula. Então, esse adjunto adverbial aqui, a regra diria que ele teria que ir lá para o final da frase. Ele está no começo, então, vírgula. No litoral paulista, o cargo público encorajou o desrespeito ao decreto que obriga o uso de máscaras. O cargo público encorajou, beleza aqui, o desrespeito ao decreto, olha a palavra que está imediatamente antes do pronome relativo, engraçado assim, né? Decreto, que obriga. Esse que é um pronome relativo que se conecta a decreto. Decreto é singular, o que vem depois do que também é um verbo que fica no singular. Lembram-se que o que só concorda com a pessoa antes dele, é o quem que pode ter uma variaçãozinha. Fomos nós que fizemos o trabalho, tá vendo que o verbo concordou com nós. O quem, em alguns casos, ele pode dar essa variaçãozinha. Eu quem fiz, concordando, eu fiz, tu fez, ele fez, olha só. Eu quem fez essa sobremesa maravilhosa. Esse quem, ele pode surgir com eu quem fiz essa sobremesa ou eu quem fez, concordando com ele, essa sobremesa maravilhosa. E essa é uma das frases mentirosas, porque comida é algo que eu nunca farei maravilhosamente bem. Aqui a gente tem um daqueles termos muito bonitos que atormentam a gente, até porque não precisava ser tão chatos e complicados. Posposto. Se a gente tem um sujeito que vem depois do verbo, ou seja, posposto, você vai ter duas possibilidades de concordância. Então, olha só, chegaram. Comecei a frase com o verbo, não comecei? Então, logo após vai vir o sujeito. Esse sujeito está depois do verbo, observaram? Então, eu posso concordar com a regra geral. Se eu tenho dois núcleos, o verbo concorda com os dois e vai para o plural. Chegaram minha sogra e meu exorcista. Eu preciso do exorcista nesse momento. Agora, quando a gente está com esse sujeito depois do verbo, aí você pode fazer o quê? Concordar com o elemento mais próximo. Aí eu posso concordar apenas com sogra. Em algumas gramáticas, eles vão dizer que é concordância por atração, que é uma maneira de trazer um pouco mais de emoção para uma regra que não é geral, né? Dançamos eu e minhas amigas. Dançamos. Verbo no começo da frase, tá vendo? Vieram agora as palavrinhas que compõem o sujeito. Eu, minhas amigas. Dois elementos aqui, dois núcleos no sujeito, verbo no plural. Ou eu posso concordar com o elemento mais próximo, que aqui sou eu. Dancei, eu e minhas amigas. Essa regra só vale se o sujeito vem depois do verbo posposto. Se o sujeito vem antes, a regra geral permanece. Racharam a conta o bêbado e a equilibrista. Então, bêbado, equilibrista, dois núcleos do sujeito, certo? Verbo no plural. Racharam a conta o bêbado e a equilibrista. Mas eu posso, por atração e por esse sujeito estar depois do verbo, colocar o verbo no singular, concordando apenas com bêbado. Rachou a conta o bêbado e a equilibrista. Se o sujeito estiver em sua posição original, não se pode utilizar o verbo no singular. O que é isso? Aquela regra lá de concordar por atração só vale se o sujeito veio depois do verbo. Minha sogra e meu exorcista chegaram, sem exceção aqui.
Eu e minhas amigas dançamos, sem exceção. O bêbado e a equilibrista racharam a conta. Só vale aquela variação se esse sujeito aqui viesse depois do verbo. Se os núcleos do sujeito estiverem conectados por vírgula ou por e, o verbo concordará com os núcleos. Esse conhecimento aqui teria muito a ver com as orações coordenadas, né? De que você tem uma sequência nas aditivas. Então, olha só. Se eu tenho uma sequência de elementos, Chico Buarque, Maria Bethânia, Raul Seixas e Ney Matogrosso cantam como ninguém mais consegue, e passar régua, ninguém mais consegue mesmo. Você tem aqui Chico Buarque, Bethânia, Raul Seixas, Ney Matogrosso. Eu tenho uma sequência de elementos. Lá naquela regra, numa regra que a gente vai ver depois, se toda essa sequência vier resumido por um tudo, nada, ninguém, aí você vai ter uma outra regra. Mas aqui a gente tem uma enumeração, então o verbo, obviamente, vai para o plural. Carol Conká e Preta Rara empoderam mulheres com suas músicas. Regra geral, gente. Tem dois núcleos do sujeito, o verbo vai para o plural. Agora, se os núcleos do sujeito possuírem significados aproximados, ou seja, a gente tem mais uma vez a interferência da semântica numa regra que é de estrutura linguística. Se eles possuem significados semelhantes, o verbo pode ficar no plural, porque eu tenho dois núcleos, seguindo a regra geral. Entretanto, o verbo também poderá ficar no singular se a relação sair da estrutura e migrar para a semântica. O que isso quer dizer? Tem dois núcleos, alegria e felicidade, certo? Verbo no plural, sem intercorrências. A alegria e a felicidade nascem de uma boa galinhada com pequi. E isso é uma regra universal, principalmente para as goianos e goianas aqui. Olha só, alegria e felicidade são semelhantes, não tem um significado idêntico, mas são semelhantes. Eu posso concordar com os dois núcleos, que é a regra lógica, ou eu posso concordar com o sentido, já que são dois sentidos semelhantes, e colocar no singular. As duas formas são possíveis. Claro, essa aplicação da regra vai depender da sua interpretação de texto e saber se os significados que estão aqui, se eles são realmente aproximados, semelhantes. A alegria e a felicidade nascem de uma boa galinhada com pequi. O goiano e o sertanejo encontram-se assim que nascem. Eu sou goiana, mas eu e o sertanejo não nos encontramos até hoje. Mas olha só, goiano, sertanejo, aqui é uma piada, tá, gente? Dois núcleos, eu coloco aqui o verbo no plural. Mas, de acordo com as más línguas, né, se uma dupla quiser fazer sucesso, tem que vir para Goiás, tem que vir para Goiânia, é uma brincadeira, como se goiano e sertanejo fossem a mesma coisa, e por isso, como tem significados semelhantes, o verbo fica no singular. Aqui é mais uma piadinha mesmo, tá? Porque goiano ele pode ser roqueiro também. Vocês não sabem disso, mas existe esse unicórnio goiano, tá bom? Aqui de novo, lembram-se que lá atrás a gente aprendeu que tem uma numeração por vírgulas, verbo por plural e acabou? Agora a gente tem a famosa diferença. Quando há gradação entre os núcleos, o verbo pode concordar com todos os núcleos, que é a lógica que a gente aprendeu ali atrás, certo? Ou apenas com o núcleo mais próximo, que é aquele que arremata tudo. Então eu tenho uma sequência de núcleos, e eu vou fazer o plural por causa dessa sequência. A fama, sucesso, dinheiro, amor perfeito, tudo não passa de uma puta sacanagem do universo com os pobres. Porque parece que só pobre que não tem isso tudo de sucesso, amor, dinheiro, barriga negativa, né? Então, olha só, tem o núcleo, 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 mas tem uma palavrinha resumindo tudo, tá vendo? Tudo, ele é singular, o verbo pode ir para o singular. As duas formas são corretas. Tudo não passam de uma puta sacanagem ou não passa de uma puta sacanagem. Dinheiro, viagens, encontro com Jason Momoa, nada me faz comer giló. Olha a sequência. Vários núcleos, verbo vai para o plural. Mas, como eu tenho um elemento aqui que agrega, um elemento que resume, eu posso também colocar no singular. E giló realmente não é uma coisa criada por Deus.
Então é isso que a gente acabou de fazer. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Pratiquem, não fiquem apenas focados em decorar as regras. Observem os textos e dentro da prática, daquilo que está num texto de verdade, não em frases isoladas, você pode aprender muito mais. Em pé.